fui morar na cidade de Borlange, na Suécia. Estava orando ao Senhor. Ele me mostrou em uma visão segredos espirituais. Antes de contar as visões, vou fazer uma oração. Senhor, aqui estão os seus soldados. Muitos estão armados, outros não estão. Muitos estão caídos, mas irão se levantar. Eu oro pelos fracos e feridos nesse momento. O Senhor irá levantar esse povo, e eles usarão sua fé como escudo para bloquear os ataques de Satanás. O Senhor abrirá suas visões espirituais e fará esse povo ver o seu sobrenatural antes de acontecer. Eles não enxergarão mais com os olhos carnais, e sim com a sua fé, que serão maiores do que suas dificuldades. Enxergarão ao Senhor acima de todos os problemas. Suas aflições ficarão pequenas em comparação com aquilo que o Senhor irá fazer em suas vidas. Suas vitórias serão grandes. O Senhor vai agir na vida de cada um que me ouve. O poder do Senhor é maior do que o vulcão, por onde passa. Destrói tudo pela frente, aniquilando as armadilhas de Satanás. O Senhor destrói todas as armadilhas diabólicas, deixando o diabo derrotado e envergonhado. Já vejo pessoas nesse momento que me ouvem do outro lado do mundo. Pessoas que eu não conheço e nem sei a sua língua. Mas vejo Deus nesse momento derrubando muralhas e esmagando o inimigo de suas almas. E vocês cantarão e louvarão a Deus. Vejo guerreiros se levantando do chão em oração e ficando de pé diante da presença do Senhor. Ele não lhe chamou para ficar prostrado diante dele. Senhor, eu abençoo a todos os ouvintes em teu nome. Amém. Fui arrebatado ao céu. O anjo me levou perto da minha mansão celestial. O Senhor Jesus me mostrou as minhas recompensas pelo trabalho que tenho feito na terra. Eu vi 9.050 talentos de ouro dentro de um caixote de ouro. Na minha terceira experiência, eu tinha 4.090 talentos de ouro. Meus galardões estavam aumentando muito pelo meu trabalho. O anjo me disse para eu continuar ganhando almas e doutrinando, para que aumente mais os meus galardões. O anjo me desceu para a terra. Quando percebi, estava no meu quarto. Vi na visão nos 4 cantos do mundo territórios de difícil acesso, cheios de barreiras para o crente entrar. Os demônios marcavam seus territórios em lugares da Ásia e África. Vi um grande véu vendando os olhos de vários povos e línguas. Seus pulsos tinham correntes que os escravizavam e oprimiam. Eram pessoas budistas, shintoístas, hinduístas e muçulmanos. Vi legiões que oprimiam uma multidão desses povos. Esses povos seguiam uma estrada que no seu final tinha um penhasco, e logo embaixo um abismo de fogo. O Senhor disse: muitos desses povos ainda não ouviram falar de mim, outros me ignoram. Eles estão morrendo e indo ao inferno por causa da cegueira de suas religiões. Os demônios lutam para que o evangelho não entre nesses lugares onde o budismo, o islamismo e o hinduísmo reinam. Jesus me mostrou o oriente da terra. Pude ver um monstro terrível. Fiquei apavorado. Esse demônio estava nas nuvens. Perguntei ao Senhor: que demônio é esse? O Senhor me disse: é o demônio Yumaka. É ele quem comanda o islamismo. Vi um demônio terrível chamado Tianhuangeredir, que comanda o budismo. Esse demônio também é gigante. Esses demônios chefes têm uma missão: cuidar de sua religião. Vi outro demônio chefe chamado Brahma, que comanda o hinduísmo. Esses demônios são territoriais. Guardam o seu rebanho para que os cristãos não ganhem para Jesus. Esses demônios chefes estão debaixo da autoridade do principado da religião. Suas funções é cada um cuidar de sua religião. Esses demônios chefes defendiam seus territórios. Cada demônio desse tinha um exército de demônios que construíam fortalezas impedindo que missionários entrassem nesses lugares. O Senhor disse que estava preparando o seu exército, mas não de anjos, mas de missionários da última hora que irão entrar nesses lugares para derrubar as muralhas que impedem que os fiéis entrem, e que os guardiões desses territórios vão ser derrotados quando a palavra entrar. Muitas almas cativas serão tiradas das mãos de Satanás. Essa será a maior ofensiva de todos os tempos para resgatar as almas perdidas, desfazendo suas armadilhas malignas, arrancando tudo aquilo que não pertence ao diabo, afugentando todos os demônios. Tive outra visão. Vi demônios escondidos em lugares onde os cristãos não conseguiam ver eles atuando. Eles lançavam ataques de surpresa. Eles eram astuciosos. Vi as forças malignas atuando e muitos não estavam preparados para a guerra. Não estavam revestidos, e não conseguiam vencer. Vi alguns irmãos que eram colunas. Os demônios os atacavam para os derrubarem no pecado. Eles permaneciam em pé, e não abriam a guarda para o pecado, conseguindo vencer. Vi também o diabo vencendo muitos cristãos através do pecado. Eles não tinham o Espírito Santo. Suas lutas contra o diabo eram inúteis. Eles não conseguiam vencer a guerra. Também vi muitos cristãos sendo enganados pela inteligência milenar de Satanás. Eles caíam nas ciladas armadas,
Esses demônios eram estratégicos. Vi demônios se infiltrando na mente dos irmãos para os controlar. Muitos estavam desprevenidos e foram surpreendidos pelos demônios. Eles eram pegos sem esperar. Não vigiaram. Caíram nas armadilhas. Cada demônio sabia de seus pontos fracos. Esses demônios não conseguiam derrubar aqueles irmãos que estavam prevenidos, cheios do Espírito Santo. Onde eles pisavam os pés tinha fogo. Os demônios não chegavam perto. Também vi uma muralha de fogo erguida ao redor de uma casa. Perguntei ao Senhor quem eram os moradores que habitavam ali. O Senhor me respondeu: essa família ora, vigia e guarda minha palavra. São separados do mundo. É uma família especial para mim. Percebi que os demônios tentavam entrar ali para destruir aquela família, mas aquele muro de proteção que foi erguido ali através da oração daquela família impedia que os demônios entrassem. Essa família vigiava e estava atenta com Satanás. Percebi que essa casa não tinha televisão. Vi demônios entrando lentamente em outros lares sem ninguém perceber. Esses demônios esperavam o tempo certo para atacar na hora da desatenção e fraqueza do cristão. Mas não era em qualquer terreno que eles pisavam. Quando uma família vive uma vida de oração vigiando contra o pecado, essas famílias limpavam as suas casas do engano, purificavam seus lares do pecado e de toda a influência do mal. Tudo de ruim que atraía demônios para o lar era removido. Essa família resistia aos demônios, fazendo eles recuarem. Esses demônios, quando não conseguiam entrar nesses lares, iam para as casas onde tinham legalidade para trabalharem. Já na família que vigiava por causa da oração e a pureza de suas casas, eles não tinham legalidade. No terreno de um cristão que ora e vive uma vida santa purificando seu lar, é um campo minado para os demônios e uma linha de fogo perigosa onde os demônios temem para entrar. Na visão, eu vi um demônio atrevido a entrar em um lar santo. Ele atravessou a linha de fogo proibida. O cristão estava orando. Vi quando aquele demônio recebeu um ataque. A oração virava uma bola de fogo e penetrava naquele demônio. Ele pegou o fogo e gritava saindo correndo da casa daquele cristão. Minha visão foi mais além. Vi um demônio sugando a paz e a alegria das pessoas. Esse demônio chamava outros demônios para participarem da festa de destruição. Cada demônio trabalhava em uma área da vida daquela pessoa. Vi milhões de possessões, e outros demônios preparando moradas para outros demônios virem e possuir. Essas moradas eram construídas dentro dos corações e mentes das pessoas. Cheguei a ver um ninho com milhões de demônios polegares dentro de cada pessoa. Vi muita sujeira e uma fumaça escura saindo de dentro das pessoas, e um forte fedor de carniça que saía de dentro. Somente a palavra de Deus que pode libertar essas pessoas dos demônios e limpá-las por dentro, tirando todas as sequelas que esses moradores deixam dentro delas. Essas pessoas precisam entregar suas vidas. O Espírito Santo fará uma limpeza por dentro, e implantará o reino de Deus em seus corações, arrancando os demônios e os seus palácios que eles construíram dentro de cada pessoa. O Espírito Santo quer reinar, trazer a paz, alegria e felicidade de ter Deus. Vi milhões de pessoas doentes espiritualmente, enganadas, e caminhando por um caminho de uma felicidade falsa. Vi os ares infestados de demônios. Quando o meu espírito saiu do corpo e foi para o céu, pude ver coisas espirituais que os meus olhos carnais não conseguiriam ver, e percebi que lutamos com inimigos que não podemos ver. Vamos nos preparar, igreja, com o escudo da fé, com a espada, com a palavra e a oração. Vi uma espada de fogo que descia do céu e se transformava em uma Bíblia. Uma voz dizia: ganhe almas com a minha palavra. Lute contra Satanás. Maneje a minha espada. Onde estiver a minha palavra, os demônios fugirão. Esse livro que viste é uma arma poderosa cheia de munição de fogo consumidor que não provém da terra. Vem das mansões celestiais. Cada versículo é uma arma que pode ser usada contra Satanás. Com ela, lutem, se defendam e ataquem os inimigos invisíveis. Vi também os demônios pesquisando muitas igrejas, analisando seus pontos fracos e fortes. Eles estudavam cada povo para destruir aquele ministério. Vou expor os erros dessas igrejas para que outras igrejas não cometam os mesmos erros, e não venham a servir de ninho de demônios dentro da igreja. Vou também falar das qualidades espirituais de algumas igrejas que vi na visão. Esses ministérios merecem ser o exemplo de outras igrejas que dormem. Essas igrejas que vi na visão incomodavam os demônios. Igrejas, se organizem para a grande batalha espiritual, se revistam do poder de Deus, vivam em oração, renunciem ao mundo e vivam uma vida santa. Cada um exerça o seu cargo na igreja, trabalhem juntos, recrutem mais irmãos para o exército de Jesus, se foquem na guerra espiritual contra as hostes do mal, entrem em um relacionamento espiritual com Jesus, tenham relações com as coisas espirituais do céu, respeitem uns aos outros, cresçam juntos na união,
no amor e graça. Pastores, doutrinem suas igrejas, peçam para o Espírito Santo igualar os pensamentos, unir o povo e preparar eles para a guerra. Pastores, tenham paciência com os novos convertidos, ajudem eles a crescerem na doutrina, preparem esses soldados, enraize a palavra em seus corações, organizem suas vidas espirituais, larguem o pecado, esqueçam as brigas e as ofensas do passado que tiveram com o seu irmão, se unam para a guerra dos últimos dias, esqueçam aquela pessoa que lhe feriu. Paulo disse que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades do mal, não contra o vizinho ou seu irmão que devem lutar, mas contra as hostes malignas. Se preocupem contra as potestades do mal, e parem de se preocupar com aquilo que dizem sobre você. Brigas carnais não levará ninguém a lugar nenhum, não haverá vencedor, só desgastes dos dois lados. Isso alimenta a ira, exalta o ego e enfraquece suas vidas espirituais. Essa desunião entre os irmãos quebra a ligação com Deus. Em uma guerra entre irmãos, quem sai vencedores são os demônios. Vi demônios se aproveitando dessa quebra de ligação e atirando dardos malignos, destruindo um por um. Esses demônios se aproveitavam das fraquezas desses irmãos briguentos que abriam portais em suas vidas para os demônios entrarem. Eles não tinham forças para lutarem contra esses demônios. Na visão, somente os que mantinham a comunhão não eram atingidos pelos dardos dos demônios. Eles não tinham forças contra esses irmãos. Igreja, mantenham a ordem espiritual. Vivam em união e perdoem uns aos outros. Vi demônios entrando nas igrejas e colocando-os contra os outros. Eles se desgastavam espiritualmente de tantas contendas, travavam uma guerra destruindo um ao outro. O Senhor me mostrou a vida dos cristãos. Eles estavam mortos no pecado. Suas vidas espirituais morreram por não largarem o pecado. Um anjo do Senhor ao entrar nessa igreja tampava o nariz, pois o fedor de carniça era imenso por causa do pecado. O Espírito Santo me revelava que nessa igreja o povo tinha o coração duro como pedra, e que a palavra de Deus não havia penetrado em seus corações. Irmãos, na visão, vi um grande exército de demônios prontos para atacar. Eles eram bem organizados, diferente das igrejas que não estão organizadas espiritualmente para vencer. Esses batalhões de demônios atacavam somente nos focos das igrejas, e atingiam só onde lhe interessavam. Essas tropas de demônios da destruição trabalhavam duramente para destruir os 6 alicerces da igreja: a santidade e a pureza, a obediência e a submissão a Deus, a oração e o conhecimento da verdade. Minha visão foi até em outra igreja. O Senhor me disse: aqui nesse ministério não há conflitos e nem tensões. Todos os problemas pessoais são resolvidos. Ninguém aqui traz os seus problemas para dentro da igreja. Ao entrarem na casa de oração, eles se entregam na adoração. As reuniões semanais dos obreiros têm evitado as contendas. Eles estão vigiando. Na visão, vi os demônios querendo legalidade para entrar, mas não conseguiam. Os demônios queriam quebrar a união dos irmãos, mas não encontravam espaço. Os demônios tiveram um plano. Induziram irmãos contendeiros para congregarem nessa igreja. Esses irmãos haviam saído de suas igrejas por causa de problemas, e foram congregar nessa igreja unida. Eram irmãos rebeldes, e o diabo entrou no seio da igreja através deles. Eles causaram contendas e discussões. Esses demônios conseguiram quebrar a união causando ódio. Eles estavam desapercebidos, não vigiaram e caíram. A igreja ficou enfraquecida, e os demônios atingiram suas fraquezas. Igrejas que não estavam com seus exércitos organizados espiritualmente. Esses demônios trabalhavam dentro das igrejas desorganizadas espiritualmente. Esses demônios entravam nos casamentos, noivados e na parte financeira. Isso acontece porque o povo não ora, não vigiam e não se santificam. A guerra espiritual é travada e está ativa. Pastores, organizem o seu exército. Essa guerra só acabará quando Jesus nos arrebatar. Depois dessa visão, fui para Costa Rica a fazer uma missão. O tempo é curto. Jesus está voltando. Eu preciso salvar as almas da condenação. Ao chegar na Costa Rica, na capital de San José, me hospedei, como de sempre. Fui orar para pedir orientação a Deus sobre essa missão. Eu dependo 100% dele. É o meu líder. O Senhor fala e eu cumpro. Fui numa igreja. Cheguei às 7 horas do horário em que o culto começava. Minha visão se abriu. Vi anjos descendo do céu com bandejas de ouro. O Espírito Santo me revelava de que os anjos têm horário para entregarem as bênçãos do céu. As pessoas que chegavam às 7 horas na igreja recebiam as bênçãos. Depois os anjos subiam de volta para o céu. As pessoas que chegavam atrasadas no culto não recebiam suas bênçãos, pois os anjos não estavam mais ali. Ao terminar o culto voltei para casa. Senti dores no estômago a noite toda.
Fui ao hospital, fiz muitos exames. O médico disse que eu estava com câncer, e que estava desenvolvendo em meu estômago. Ele disse que eu tinha que tratar da doença, e queria ser um longo tratamento. Eu pensei, minha missão fracassou, eu tenho que voltar para a Suécia. Depois eu pensei, as almas são mais importantes do que esse câncer. Não posso deixar a Costa Rica por causa de um câncer. Muitas almas morrerão sem salvação. O Senhor me deu uma missão. Missão dada é missão cumprida. Eu poderia tratar o meu câncer aqui em Costa Rica, mas se eu fizer isso, perderei muito tempo e as almas morrerão. Tempo é galardão. O meu tempo é precioso. Não posso desperdiçar. Fui orar naquela noite. O mesmo anjo que me auxiliou nos últimos arrebatamentos apareceu para mim, e disse que tinha uma missão para mim. Quando ele disse vem comigo, meu espírito saiu do meu corpo e descemos ao inferno juntos. Vi cristãos no inferno que tinham maldades com o próximo. Outros faziam maldades com os animais, judiavam e matavam os animais domésticos. Vi cristãos no inferno por terem sido injustos com o seu irmão, e outros estavam no inferno por cometerem fraudes. Outros falsificavam cartões, e outros vendiam objetos piratas que quebravam faces, dando prejuízos para os clientes. Outros faziam documentos falsos. Todos esses estavam no inferno. Vi cristãos no inferno por causa da hipocrisia. Outros estavam no inferno pelos maus pensamentos. Pensavam em pecar, e planejavam cometer o pecado. Eles morreram nessa condição. Vi cristãos no inferno por terem sentimentos perversos. Seus sentimentos para com a sua esposa eram de práticas sexuais brutais como sexo oral, sexo anal, o uso de objetos nas relações sexuais dos casais. Viviam uma vida sexual liberal. As mulheres cristãs pareciam prostitutas de filmes pornográficos, e os seus esposos praticavam esses atos horrendos. Todos estavam no inferno. O anjo disse: qualquer homem que fizer essas práticas abomináveis com a sua companheira, diga para se libertarem desse sentimento perverso, ou serão lançados no inferno. Vi cristãos no inferno que são devassos, praticavam e gostavam de todas as imoralidades como fantasias eróticas, sensualidade, desejos sexuais bizarros como agressões físicas para aumentar o prazer. Esses cristãos viviam fazendo essas práticas. Seus desejos carnais eram insaciáveis. Buscavam primeiro o sexo ao invés de buscarem a Deus. O sexo era tudo para eles, a base de seus casamentos. Eram sexólatras, e todos esses que estavam no inferno eram cristãos. Vi cristãos no inferno por exibirem suas esposas para a igreja. Incentivavam suas esposas a andarem na sensualidade para que todos admirassem os seus troféus. Também vi homens e mulheres que adoravam manter relações sexuais com duas ou mais pessoas ao mesmo tempo. Eles estavam no inferno por essas aberrações sexuais. O anjo me disse que mesmo os que não praticavam e tinham esses desejos no coração, tinham que se libertar para não irem para lá. Vi cristãos afeminados no inferno. Eles usavam calças apertadas e camisas apertadas de homossexuais. Outro grupo de cristãos afeminados que estavam no inferno tinham desejos ardentes por pessoas do mesmo sexo. Morreram sem se libertarem do mal. Vi cristãos no inferno por serem puros de coração e mentes. Eram imorais. Se prostituíam em suas mentes e corações. Só pensavam naquilo que era mal. Seus corações eram impuros, e seus olhos de trevas observavam a sensualidade pornográfica e erotismo. Outros cristãos eram tão imorais, que tiravam fotos nuas e mandavam para o Facebook e WhatsApp. Vi uma serva de Deus que fazia a obra do Senhor Jesus que estava no inferno. O seu esposo ameaçava terminar o casamento se ela não praticasse o sexo ilícito. Ela aceitou, morreu, e está no inferno. Vi um cristão que se aproximava de uma jovem serva de Deus. Ele queria despertar o desejo do sexo para fornicar com ela. Esse cristão morreu, e está no inferno pagando pela sua imoralidade. O anjo me disse que todos os impuros irão para este lugar. Eu e o anjo saímos do inferno. Eu voltei para minha moradia. Tive algumas horas de descanso. Dobrei os meus joelhos e fui orar. Eu tenho muita intimidade com o Espírito Santo. Tudo o que eu vou fazer eu dobro os meus joelhos para falar com Ele. Eu procuro ser 100% submisso a Deus em tudo. Acostumei o meu corpo a orar. No começo, foi difícil manter essa disciplina. Agora, estou acostumado. A oração faz parte da minha vida. Estava orando, e o Espírito Santo me revelou que um rapaz estava escandalizando o meu ministério. Ele começou a fazer campanhas nas redes sociais me chamando de falso profeta. Ele fez vários vídeos atacando os meus testemunhos e minhas experiências. Esse rapaz não sabia o que estava falando. Eu entrei em contato com ele e disse para não atacar o meu ministério. Eu disse que se ele tivesse dúvidas das minhas experiências,
então que ele pedisse a Deus para que concedesse uma experiência também. Ele iria revelar a ele se eu era um mentiroso. Esse rapaz continuou pregando contra a sã doutrina. Dizia que as minhas doutrinas eram religiosas e de preceitos humanos. Ele questionava que a salvação é pela graça e não por esforço. Ele dizia em seus vídeos que eu era extremista. Esse rapaz conquistou um monte de seguidores virtuais. Ele estava ficando famoso por ser um crítico. Esse rapaz não parou de me perseguir apesar de eu ter pedido para ele. Meses depois, esse rapaz faleceu. Ele foi atropelado por um carro. Ao saber de seu falecimento, fiquei muito triste. O Senhor me mostrou em uma visão um demônio vindo buscar a sua alma. Esse demônio arrastava a alma daquele jovem com violência para um buraco negro, e descia para as regiões baixas da terra que é o inferno. Antes desse jovem morrer, ele estava agonizando no chão pela batida do carro. Ele viu os demônios vindo buscar a sua alma. Ele disse misericórdia, e gritou o nome de Deus para não deixar ele morrer. Mas era tarde demais. O seu corpo entrou em óbito. Ele teve chance para se arrepender. Esse jovem fazia faculdade de teologia. Era acadêmico, mas não congregava em nenhuma igreja. Eu orei a Deus e perguntei por que o destino desse rapaz foi tão cruel. O Senhor me revelou dizendo: meu servo, ele não atacou a ti mas a minha palavra. Ele escandalizou a minha doutrina desviando muitos da verdade. Ele pregou contra a minha palavra. Eu te uso para revelar os mistérios. Isso não vem de ti, provém de mim. Outro rapaz começou a me perseguir. Ele era cristão da igreja Renovo de Davi. Me chamava de feiticeiro e dizia que os sinais que aconteciam no meu ministério eram obra dos demônios. Em uma visão, eu vi uma legião de demônios possuindo o seu corpo para me perseguir. Vi uma sombra negra entrando em sua casa. Semanas depois, esse rapaz teve uma parada respiratória. Eu já sabia que alguma coisa iria acontecer se ele não parasse de perseguir as revelações que Deus me mostrara. Orei pedindo a Deus para ter misericórdia. O Senhor me revelou dizendo: não ore por ele, eu sei o que deve ser feito. Eu determino quem vive ou morre. Os pecados desse rapaz já chegou até a mim. Entrarei com a minha justiça a todos que conhecem a minha palavra e perseguem os meus vasos de honra. Depois que o Senhor me revelou isso, ao sair de casa perto da minha porta, vi um desenho de um hexagrama, e dentro dele, um monte de velas pretas e vermelhas. Mas graças a Deus que esses rituais não me atingem. O Senhor me revelou que uma mulher satanista fez aquele feitiço para me atingir. 2 dias depois, o meu cachorrinho que eu tinha ganhado junto com 2 gatinhos desapareceram. Eu tinha ganhado esses animais do vizinho do lado. Ao 3º dia, os meus animais apareceram mortos e mutilados perto da minha casa. O Senhor me revelava que pessoas usadas por demônios mataram os meus animais por terem ódio de mim. Não podiam me fazer o mal, e mataram os animais. Fui para o meu quarto orar. Em uma visão, vi uma legião de demônios derrubando um avião que matava muita gente. Depois, tive outra visão. Vi um jovem da igreja onde eu ministrava indo de moto a uma casa de festas. Ele se prostituía com uma mulher. Ao sair dessa casa no caminho para sua casa, vi quando um demônio entrou dentro de seu corpo. Esse rapaz, ao se prostituir, abriu legalidade para possessão. Ele ficou possuído, e o demônio que estava dentro do seu corpo fez ele perder a noção e acelerar a sua moto. O jovem lutava contra aquilo que estava dentro do seu corpo. Ele não conseguia controlar o freio e a sua moto bateu em um muro. Ele morreu na hora. Depois dessa visão, o Senhor me falou sobre a guerra espiritual. Ele disse: meu servo, a oração é a ligação espiritual que tenho com a igreja. Quanto mais oração, mas essa ligação se torna mais forte e traz a igreja para mais perto de mim. O espírito do homem que ora se une com o Espírito Santo. Ele fica sensível à minha voz. E o pecado não tem poder na vida de quem ora. A oração liga a igreja a mim, e a cada dia, essa união ficará mais forte e separa o cristão do pecado. O cristão que não ora, sua carne fica mais apegada com as coisas do mundo e se distancia de mim. A oração aproxima a igreja de mim. A oração é o sinal de amor da igreja para comigo. Portanto, faça a sua parte, ore todos os dias. Diga para a igreja que não gosta de orar que orem mesmo assim. A conexão espiritual entre o céu e a terra é através do Espírito Santo que representa o céu, e a igreja representa a terra. Onde estiver 2 irmãos reunidos falando de mim, ali estarei, e a conexão é ligada, mesmo que estudem todas as doutrinas da Bíblia. Sem oração diária não terão forças para andarem na doutrina santa. Suas carnes não irão renunciar ao mundo, pois a oração mortifica os membros do corpo. Todos os dias a igreja batalha contra as ciladas do mundo. Por essa questão, orem todos os dias. O meu povo tem que guerrear contra a sua própria carne e vontade. Aprendam a controlar o seu eu.
Resistam às tentações desse mundo. Neguem a si mesmo. Sejam confiantes na fé. Não se abatam. Não se frustrem. Ajudem os fracos a resistirem ao mundo. Aqueles que não resistem ao mundo são teimosos em errar. Deslizam para dentro do abismo. Diga à igreja que é vivenciando a minha palavra que vencerão as potestades dos ares. A igreja santa é luz. E onde os demônios estiverem ocultos se escondendo, o meu povo resplandecerá no escuro e revelará os planos ocultos do diabo. Quem me obedece seguindo o manual de instrução da minha palavra, vence as legiões. Diga para não deixar a soberba crescer no coração e nem se exaltarem pelos dons recebidos. A humilhação me agrada, mas a grandeza os deixa pequenos, e o menor sempre vai ser o maior aos meus olhos. Diga para a igreja intercederem pelos mais fracos. A oração destrói a ação dos demônios, cortando os efeitos malignos de mortes e destruição da família, aniquilando todo o controle mental e do coração. A oração dos justos tem um efeito devastador no mundo espiritual. Eu tenho livrado muitas vidas através das orações dos santos. Satanás tem atacado fora da igreja e dentro da igreja, por causa dos pecados que estão invadindo os altares das igrejas. As legiões vêm invadindo territórios evangélicos e ganhado muitas almas. Meus servos têm se calado e se acomodado enquanto os poderes das trevas atuam. Setas têm trabalhado noite e dia com ousadia para ganhar almas. Esses agentes não ficam de braços cruzados. Eles vêm agindo tendo êxito em suas ações. A minha igreja dorme. E numa guerra não há tranquilidade. Há perseguições. A guerra contra as legiões tem que ser constantes. Quando a igreja ora não há distância entre o céu e a terra. Estarei tão perto deles através do meu Espírito Santo. Quem determina a distância entre eu e os meus servos são eles mesmos. O pecado também tem distanciado o meu Espírito Santo do homem. Mas a oração de arrependimento e perdão faz o meu Espírito Santo se aproximar. Diga para manterem uma vida de oração. Revelarei os meus segredos celestiais. A oração fortalecerá minha aliança com a igreja, onde nem o diabo e o homem poderão quebrar essa aliança. Somente quem pode desfazer essa aliança é a pessoa que fez. Servo, quem me ama vive orando. Quem me ama e obedece à minha palavra. A oração de um fiel neutraliza todas as ciladas do diabo. E diga para a igreja que o seu descanso não é aqui. Estava orando a Deus. Jesus me disse: meu servo, quero derramar a minha unção, mas eu preciso de um conserto da minha igreja para multiplicar as minhas maravilhas. Quero fazer do meu povo uma força contra o mal. As obras da carne não alteram nada de bom em suas vidas, pois as obras da carne são pecados. As obras do meu espírito transformam e levam para a minha glória. Diga que a aparência e a importância na sociedade não valem nada para mim. Muitos buscam cargos e status. Eu me preocupo com suas salvações. Diga para buscarem a aparência espiritual que é a minha imagem e semelhança. Isso é o que tem importância para mim. Tudo que agrada ao mundo não me agrada. Não quero que o mundo enxergue os meus servos pelos status, mas que vejam a minha luz em suas vidas. Os agentes do diabo têm sacrificado vidas para destruir a humanidade. Eu quero que o meu povo avance e invada esses territórios malignos que mantêm o povo cativo. Eu capacitei a minha igreja. Dei armas espirituais para eles marcharem. Muitos não reconhecem as armas que têm. O medo não deixa eles irem avante. Diga para o meu povo renunciar à moda desse mundo. Eles têm que ser diferentes do mundo e iguais a mim. A minha noiva é uma parte de mim. Estão ligados através do meu sangue. Assim como um homem e uma mulher dão-se em casamento e se tornam um só. Estou unido à minha igreja. E juntos nos tornamos um só. Da costela de Adão saiu Eva. Ele adormeceu para que Eva fosse criada. Da minha costela saiu a igreja. Quando morri na cruz do Calvário, senti dores de parto para que nascesse o meu povo. Quero unidade espiritual, e que o meu povo continue dando continuidade ao trabalho dos apóstolos. Quero uma igreja unida. Os meus apóstolos construíram a igreja, e quem vai reerguer os últimos tijolos dessa construção são vocês. Não quero que os pastores busquem quantidades de membros. Eu não ligo para multidões. Diga para fazerem uma igreja santa para que eu venha buscar. Passei todas essas revelações para a igreja onde eu fui. O Senhor me mostrou na visão outra igreja que orava por avivamento. Os demônios lutavam contra essa igreja colocando obstáculos para não receberem o avivamento. Os demônios colocavam barreiras em suas vidas sentimentais e financeiras, para eles desviarem suas atenções do avivamento e ficarem preocupados com os seus problemas. Eles começaram a passar por grandes provações em seus lares e não foram para a oração de avivamento na igreja. Ficaram presos em suas dificuldades. Todos pararam de orar e esfriaram. Não estavam preparados para receberem poderes do céu e revestimentos espirituais. As barreiras conjugais e familiares,
juntas com as situações financeiras impediram que eles se aproximassem mais de Deus.